Então vamos lá, estamos começando aqui mais um podcast Movimento Saúde, um oferecimento aqui da Escola de Natação Geração Água, da consultoria esportiva CMZ, aqui no Grupo Timoneiro, no estúdio do OT Play, aqui em Canoas. Meu nome é Carlos Candiota, hoje eu vou bater um papo aqui com o Luciano, o coordenador do curso da UBRA, ele vai se apresentar. A ideia é a gente trazer essa temática do movimento e saúde em alguns momentos que a gente não se dá conta, né? Que também é tratar da sua saúde, cuidar da sua saúde, a questão da fisioterapia, né? A gente conversava aqui algumas questões da afinidade das duas áreas, da educação física e da fisioterapia. E a gente tem um papo aí de fazer essa transformação, primeiro para a pessoa não chegar a precisar da físio, mas é inevitável que nós estávamos falando por uma série de questões. Pode ser de um acidente, de um movimento, uma questão estrutural, a posição do trabalho e depois essa migração natural para a atividade física, para o movimento. Então, em alguns momentos a gente busca a saúde, em alguns momentos a gente vai buscar o movimento. E aí que nós vamos ter esse papo aí, né, Luciano? Prazer te conhecer, né? Indicação da minha esposa, Daniela, aí, que estudou contigo lá no curso da UBRA. E daí tu já te apresenta, porque hoje tu é o coordenador do curso da UBRA, né? Tua formação, né? Se tu é daqui de Canoas, acabou a gente não falando, só que tá no curso. Tá? Seja muito bem-vindo aí, vamos bater esse papo. Prazer te conhecer. Prazer é meu, Carlos. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês para poder conversar, poder trazer um pouquinho das minhas ideias aí também, a gente poder debater, e sempre é bom, né? A troca multiprofissional, aí a gente poder crescer, entender mais, e até bom para os nossos clientes, pacientes e aí afora. Então, meu nome é Luciano Dondé, realmente eu me formei com a Daniela, isso foi em 2008, já faz um certo tempo aí na fisioterapia na UBRA de Canoas. Atualmente, então, eu sou coordenador, eu entrei para dar aula na UBRA como professor em 2015, né? Ali eu tive um tempo ali, algumas disciplinas na área respiratória, que é a minha área mais de formação, assim, né? Eu já comento um pouquinho. E aí, desde 2015, dando aula, ali por 2019, 2018, eu comecei a ser um coordenador adjunto, que tinha essa função ali, auxiliando a coordenação. E agora, em junho, faz muito pouco tempo, que eu recebi o curso, né, para ser o coordenador. A nossa coordenadora passou para o semipresencial, né, que era o híbrido antes, e aí ela me indicou e eu assumi então a coordenação da fisioterapia presencial, assim como a estética e o tecnólogo em estética e cosmética também vieram para mim aí. Então, guarda-chuva, esses cursos na tua coordenação. Isso. Também era com ela na mesma sala, no mesmo local ali, coordenando a físio e a estética, né? E agora eles vieram para mim ali, né? A minha formação foi lá, depois eu fiz pós. Eu fui gostando muito da área hospitalar, assim, né? Eu comecei em clínica, comecei em hospital. A clínica, claro, cada um vai ter o seu gosto, a sua preferência, né? A clínica não foi me agradando tanto, né? Algo um pouco às vezes mais crônico, né? E o hospital eu conseguia ver a melhora do movimento da saúde das pessoas como um todo muito mais ágil, assim, mais rápido, e isso foi me cativando, né? Vendo a resposta ali, né? Mais urgente, mais rápida. E aí eu gostei de hospital, trabalhei no hospital universitário logo que abriu, e a gente se formou ali em 2008 para 2009, o hospital estava começando seus trabalhos, né? Então ali eu comecei, passei por Mãe de Deus, depois Moinhos, Beneficência também. E aí quando me chamaram ali quando eu fui na seleção e passei na UBRA em 2015, eu também entrei no mestrado na fundação. E aí eu tive que começar a largar os hospitais, né? Sim. Eu tava em dois, mas... O dia continua com 24 horas e as atividades enchem o dia rapidinho, né? O dia e é puxado o mestrado, né? É bastante. Foram 2 anos bem puxados ali. Eu tentei começar e mantendo, eu tava no Moinhos e ainda tava, né, tentando manter o início das aulas. Ainda não tinha uma carga horária cheia, né? As aulas na UBRA, as aulas para mim no mestrado, né, na Fundação em Porto Alegre, Canoas. E o Moinhos também trabalhando, né, na turno da tarde. Então, estava puxado, eu tentei manter, porque é um aprendizado sempre, né? E da aula é muito bom ter a prática junto, né? Então, eu não queria sair, mas chegou um momento que, em março de 2016, eu acabei pedindo desligamento lá do Moinhos. E aí fiquei, que nem o pessoal diz, né? Tu trabalha ou tu dá aula? Não, eu fiquei só dando aula daí. E sendo aluno, né, do mestrado. Aí eu fechei o mestrado em 2017.
E como foi enchendo a carga horária ali como fisioterapeuta, eu sempre acompanho os alunos, né? Atendimentos a domicílio, alguma coisa ainda também. Mas em hospitais eu não voltei depois, né? Eu segui ali na UPR e depois foram tendo essas oportunidades aí, como agora, né? A coordenação exige um tempo, dedicação para os alunos também, né? Um horário que tu fica dedicado não só para a faculdade, mas também para o atendimento do aluno. E a gente estava falando isso das mudanças do curso, aproveitando, nós estava te apresentando e fez a formação na UBRA e hoje é coordenador da UBRA aqui de Canoas. Como é que está atualmente o curso da fisioterapia, né? Para quem está interessado, aí é um momento aí para tirar alguma dúvida aí, tu já dizer quais são as modalidades, porque tem mudado muito, né? A gente estava conversando aqui da questão do presencial, do híbrido, agora teve uma regulamentação nova, foi esse ano, né, que aconteceu isso. Uhum. Então tá diferente, né? Pra gente que se formou há mais tempo, mas também para quem tá até durante o curso tá tendo alguns ajustes aí que impactam bastante essa questão do presencial e do híbrido, né? Como é que tá hoje ali na UBRA, né? Uhum, perfeito. A formação da maioria desses nossos egressos é presencial, né? A partir de 2021 entrou ali o que era chamado de híbrido, né? Na fisioterapia, com a coordenadora Cristina Caberlon, né? E começou o híbrido, que é essa modalidade que as práticas são marcadas com preceptores, né? Depende das disciplinas, algumas têm isso. Então a gente tem o nosso presencial, né? Tem o semipresencial agora também, que é o híbrido, agora com o novo marco regulatório, então ele tem essa nova nomenclatura. E a gente tem algum tempo agora para se adequar ainda mais, né? O presencial, o número de carga horária, então algumas coisas estão ajustando, mas a gente tem então essa oferta do presencial, né? Com a minha coordenação, e o do semipresencial, com a da coordenação da prof. Cristina Caberlon. As matrículas até seguem abertas, a gente vai com matrículas até dia 29. A gente está em período... Ainda assim. A gente está em agosto aqui em Canoas, né? Então o pessoal que é da região aqui, a UBRA é conhecida nacionalmente, né? Porque tem campus em todo o Brasil. Mas nós estamos falando especificamente dessas informações do campus Canoas aí, que até pela questão do hospital universitário, que é dentro do campus, né? É uma força muito grande para a região toda nessa área de saúde. Eu acho que são os cursos que mais puxam alunos, né? Deve ser ainda os da saúde, né? Isso, medicina, odonto e físio. Isso, a biomedicina, biomedicina fono, nós temos lá também. A nutrição ainda não presencial, mas a partir do ano que vem talvez um semipresencial ali, né? Se organizando. Mas a nossa física presencial tem esses atrativos, né? Eu acho que é um curso realmente, não por eu trabalhar lá, eu conheço bastante por ter sido aluno, por trabalhar lá agora, mas a gente tem realmente o hospital universitário, é um grande atrativo, né? Ele está ali dentro, ele é anexo ao campus, né? Praticamente dentro do terreno ali da UBRA, e facilita muito as trocas, as aprendizagens, as práticas, né? A gente tem convênios com ele de bastante tempo. E teve até algum impasse agora na metade do ano. E a própria estrutura da UBRA, né? Sim, como um todo. É gigante, né? E muito bem feita. Eu estava comentando contigo que a gente teve a gerência da piscina uns 2 anos atrás. E ela tem mais tempo, mas ela não deixa nada a desejar de uma estrutura nova, né? Tu pode dizer assim, tinha que ser mais novo, mais pintado, ou fazer uma melhoria, mas tu não mudaria a estrutura, né? O que foi projetado foi muito bem projetado, né? Em qualquer área, assim, uma das coisas que eu falo que é impressionante para quem não entrou na UBRA é a questão da organização, são sempre do mesmo jeito, no mesmo lugar, então tendo nos prédios, tu já sabe para que lado tu vai, o que tu vai fazer, né? Pela localização, então isso é um campo todo plano, né? Também isso facilita bastante. Então, pra gente que está aqui, é um motivo de orgulho aqui na cidade, né? De ter essa estrutura toda à disposição. E que nem tu falou, vai lá, faz tudo no mesmo lugar, com pessoas capacitadas, né? E resgatando a qualidade do ensino e ofertando isso para quem quer estudar, né? Com certeza. Né? Então, nós temos a clínica escola, né? Tanto para fono quanto muito ali para nós, a fisioterapia também. Possibilita práticas desde cedo dos alunos, acompanhando atendimentos, atendendo, né? E também prestando serviço à comunidade, né? Seja no hospital, seja na clínica. Então, esses pontos ali que ele pode praticar... A clínica atende a população ali. Isso. Que são os estágios daí que alguns alunos já vão atendendo junto com os professores. Isso, mas não também só no horário do estágio, né? Pensando no nosso aluno, mas também a gente tem o período das disciplinas práticas, que vão também ali para a clínica, né? E também atendimentos à comunidade, né? Atendimentos seja com fisioterapeutas contratados que ficam não só no momento acompanhando o nosso aluno, mas também da UBRA, mas profissional atendendo na clínica, né? Com valores... mais abaixo do mercado. E oferta todas as áreas, não?
A gente tá expandindo um pouco mais agora, mas é mais específico neurologia, traumato, ortopedia e piscina também. E a gente tem a piscina aquecida ali também. Sim, ali na frente. Que faz parte, né? Ali da clínica. É um pouco mais voltada a traumato e neuro, mas também às vezes uma respiratória, na pediátrica também tem ali, às vezes muito relacionada a neuro também, né? E com planos de implementar projetos, a gente já teve projetos na cardio, né? Ali que a gente planeja retomar. Até por enquanto o Hospital Universitário também está começando a incorporar no seu ambulatório um pouco de atendimento de cardiologia também, que a gente pretende fazer uma parceria e também incentivar mais ali na clínica escola, né? Mas para traumato, neuro, ali a gente tem o Pilates também, né? A gente também tem uma parceria de Pilates. Faz parte da formação. Isso. O aluno... Que antigamente não tinha, né? Não, foi depois da pandemia, 2021, que foi colocado ali, foi feita uma parceria com o laboratório de Pilates. Aí tem na nossa clínica escola ali agora, tem uma profissional formada com Pilates clássico ali, e aí ela atende os pacientes, os alunos podem acompanhar, eles são estimulados a fazer o curso também, né? E TCCs também é uma coisa que a gente sempre incentiva que eles possam fazer ali, a fisioterapeuta atendendo, eles acompanhando, né? E se eles já têm o curso, eles atendem com o auxílio, né, dessa fisioterapeuta, nossa preceptora ali. E tu estava falando que os alunos procuram mais nessa questão esportiva, o curso, esse é um perfil que dá para traçar, assim, da procura, e nós estávamos fazendo um comparativo do perfil dos estudantes, né? Eu me formei antes, né? Eu comecei na URGS, mas me formei na UBRA, né? Uhum. E aí a gente estava falando dessa transição ali, eu me formei em 2000, né? A UBRA é uma potência na parte, porque não tinha o híbrido, né? Tudo presencial, Sim. né? Então tu vê o campus assim movimentado e hoje tu vai lá, tem muito aluno, mas as pessoas não sabem que tem bastante aluno. Tu estava dando os números aqui, eles são números consideráveis, né? Para a faculdade aí. Até por tudo que ela passou, né, nesse período, né, e ela vem num resgate e ganhando força, e a cada ano a gente nota isso, mas a procura é essa, o primeiro contato, e por isso que tanta gente da educação física migra para fisioterapia, tu acha? Acho que bastante, gente. Eu percebo isso muito na disciplina inicial, que é de Fundamentos em Fisioterapia, né? Eu já ministrei essa disciplina algumas vezes, e eu sempre nos primeiros dias eu fazia esse apanhado com eles. Por que escolheu a físio? O que te motivou, né? E claro, a gente tem histórias já foram pacientes de fisioterapia, trataram lá um joelho, alguma coisa, já tiveram pai, mãe, familiares, mas muitos jovens buscando a questão do esporte, né? Gosta da área esportiva e tal. Então, alguns de mais idade, segunda graduação, né, querendo fazer uma outra graduação, mas eu acho que a maioria ali realmente era do esporte. E a UBRA sempre foi um marco no esporte, né? A gente já teve ali times de futebol de campo, vice-campeão gaúcho, né? Acho que em 2004. Futsal, né? O voleibol, futsal, também, vôlei, sempre. Atletismo, né? O Pedrão, que era da seleção brasileira, treinador do João do Pulo, tu tinha. E era legal que, nós falando de movimento e saúde, tu conseguia nesse guarda-chuva botar tudo que era de movimento e saúde lá para dentro. Né? Então, assim, todas as áreas, né, todos os cursos da faculdade, de alguma forma, estavam vinculados a esse projeto, né? E é muito legal tu ter essa, como tu falou da vivência hospitalar, que tem ali também, e tu proporcionar isso, por mais que eu não queira aquela área, mas eu conhecer até para eu ter certeza, porque às vezes tu vai lá e tem uma surpresa, né? Claro. Que é um pouco do que eu acho que aconteceu contigo, né? Tu vai indo, daqui a pouco tu, na clínica, mas foi, né? Na clínica, sim, né? Sim. Tive a parte clínica até na faculdade, ou se tu vai no mercado, mas é legal o mercado tá próximo da faculdade, da realidade, né? E eu acho que hoje, e não é só a faculdade, né? As pessoas estão se desconectando um pouco da realidade. Aí tu faz todo o curso online, por exemplo, numa faculdade que nem a física, tu precisa encostar o relato da Dani no vídeo, né? Que ela fez para fazer um chamamento, né, para quem quiser fazer o curso. Ela fala muito disso, né, de tu precisa desse contato e tu precisa aprender, né, porque tu precisa saber manipular, tu precisa saber onde tensionar, onde é que é para relaxar, né, e o nosso corpo fala, né. Claro, saber o que é a teoria é uma coisa, agora tem que botar em prática, né, tem que praticar nos colegas, nos familiares, pegar como é e depois chegar no paciente, né, e já ter um pouco mais de autonomia. Claro que no estágio tu ainda está em aprendizado, mas já é um momento profissional, né, já é de início da carreira. Mas até comentando de vídeos, eu tenho conversado com colegas fisioterapeutas formados pela UBRA para fazer essa gravação, para mandar para a gente poder, né, utilizar isso até como para demonstrar para as pessoas, né, o quão é importante, o quanto foi marcante na vida, né, e o quanto pode estar mudando a vida de pessoas, aí, de pacientes que são atendidos, né. E o esporte também, eu, por exemplo, quando fui aluno,
eu peguei essa fase boa do esporte lá, então a gente atendia junto com os profissionais lá, os fisioterapeutas, os atletas do vôlei que iam para a seleção. Sim. Então também pude ter a experiência até para perceber que não era a área que eu conseguiria me trabalhar melhor. Pode né? até achar legal, né? Mas não é para mim, né? Porque isso. o ambiente era muito legal, né? E são muitas áreas, então é bom ter esse conhecimento delas, né? Até agora na Físio a gente está tentando trazer algumas áreas a mais. A esportiva, ela teve um tempo que era online mesmo no curso presencial e a gente agora está fazendo essa retomada de poder estar lá de novo, né? Uma disciplina presencial. A gente tem agora o Marcelo Sander, que entrou ali também gerenciando o esporte. Até um ex-jogador de futebol e está com todo o gás ali, está impulsionando bastante coisa. Então acho que ali a gente vai ter, por exemplo, no fim de outubro... Qual é o prédio que está a Físio hoje? A Físio no prédio 1. Os cursos da saúde estão ali basicamente onde é o laboratório de anatomia, ali a parte de saúde, era tudo início ali, né? Isso, bem no comecinho, o prédio 19, o laboratório ali, né? A gente tem as anatomias, a gente também faz práticas ali, entre os alunos, e o prédio 1 ali onde tem a coordenação, ali na sala 25, né? Da fisioterapia. E nós, a educação física é depois do último lá. Sim. É gigante, é gigantesco. E aí a gente começa ali, mas depois vai lá pro final, né? Uhum. Então ali a gente tem do esporte, estava comentando também, né, do hospital comentou, né, toda essa chance ali de participar e a gente sempre tentando motivar. E até estava comentando do esporte, a gente tem os jogos internacionais agora, né, entre os alunos, né, dos luteranos. E a gente também vai colocar os nossos alunos lá, né? A gente vai ter os nossos preceptores, professores junto, né? Mediante isso. E a gente vai ter os nossos alunos. A gente está abrindo inscrições em breve aí para eles poderem participar e já terem essa vivência, assim, né? Isso é legal. Com algo do dia a dia, do cotidiano de alguém na área esportiva, né? Podendo lá dentro do estádio, podendo aproveitar, né? Tudo que a gente tem à disposição lá. Não, é diferente, né? Tá acompanhando ali, às vezes tu acompanha até no que aconteceu e daí tu, na prática, tu vê o quanto melhorou, porque ele vai cair na tua mão e vai voltar, né? Sim. Pro jogo. Isso é legal. E tu falou que é respiro ali, né? Que é a tua área que começou. Eu falo muito na piscina da questão de como é importante tu usar a tua parte respiratória, né? E várias vezes aqui em conversas sobre a natação, eu falo que se tu entrar dentro da água, tua capacidade respiratória na hora tu começa a exigir mais, só por estar dentro da água, uma conversa que nem essa, né? Então se tu que passou nesse pós-operatório ou numa alta hospitalar, e às vezes as pessoas não se dão conta, né? Porque quando tu vai numa situação crítica, e daí a físio é fundamental, né, na recuperação, e a importância, eu vou fazer uma brincadeira, tá? Mas várias pessoas já me relataram isso, né? Mas eu assoprar um canudinho, quem me disse que vai fazer eu respirar mais? E vai, né? Sim. Então, assim, é a mesma coisa só que quando tu não precisa, tu tá preparado para isso, porque a analogia que eu faço, assim, quando tu vai para uma cirurgia, ou tu vai para um pós-operatório, ou tu teve uma lesão grave e tu precisa de 100% da tua condição. Só que se tu nunca deu sem condição, é a nossa parte da educação física, mas na recuperação é a parte da físio, e as pessoas não dão importância para alguns detalhezinhos assim que muda a vida, né? Então assim, que por isso que eu fiz a brincadeira do canudinho, que é o relato, né? Vem aqui, vou soprar o canudinho, mas isso é muito importante. Cadê né? a fisioterapia? Só vou fazer isso. Ou cadê o ar, né? Quem disse que eu vou soprar tanto e que vai fazer diferença? É porque não se dão conta que usa pouquíssimo, né? E se usa pouquíssimo e fumar ainda, e vai agravando. Não, mas eu tinha meu avô que fumava toda... Mas não é assim, né? Então, vou falar um pouquinho desses relatos que tu tem aí, dessa parte que é muito a ver com a saúde, né? Da gente dar importância para essas... às vezes a gente só dá importância quando perde, né? Que é o caso da físio, né? Sim. E às vezes a gente tem a oportunidade de fazer e ter melhoria respiratória, melhoria cardíaca, né? E as pessoas não fazem, né? Com certeza. E até muito não se falava na fisiorrespiratória, né? Por mais que ela seja uma das áreas que começaram antes, assim, se a gente for pegar as guerras, né? A Segunda Guerra. O boom foi o Covid, né? Que nós estávamos falando, isso. Né? Agora o Covid, que as pessoas conhecem um pouco mais, até pessoas próximas, assim, que a fisioterapia lembrava do choquinho da clínica, né? Do dobra estica, do movimento, da esporte, mas não pensavam muito a respiratória. E depois a Covid se entendeu um pouco mais a questão de ajuste de ventilador mecânico, de oxigênio, de capacidade respiratória como um todo, né? Como a gente tem a dispneia, né? A falta de ar como o sintoma principal de muitas doenças, não só das respiratórias, né? Também o paciente cardiopata. O cara dorme mal, descobre que é isso e achou que nunca teve. Na verdade, sempre teve, né? De repente já tem uma apneia do sono, alguma coisa ali que ele nem sabe, né? Então a respiratória está muito ligada e com a educação física acho que fecha o pacote completo ali, né? Um início ali na física muitas vezes, uma reabilitação, né? Pulmonar, cardíaca, para depois chegar nesse estágio mais de conseguir algo mais, né? Fazer esse link. E no hospital tinha muito caso disso?
Bastante. Ali o HU foi um centro ali também, por exemplo, né, para Covid, pegava de várias cidades, estados, e a gente ainda vai ver muito, né, desse acompanhamento aí posterior do que está repercutindo, né? Essas pessoas todas que tiveram Covid, que foi muita gente, né? Então, mais estudos a gente vai sempre fazendo para poder ver. Mas E a física vai ganhando importância nessa área, com né? certeza. E a gente consegue mensurar umas coisas que às vezes o próprio aluno que está começando, ele já pensa, não, respiratória não gosta, lá com catarro, né, tu vai ter nojo. Mas aí quando ele começa a ver que a gente tem potencial para mensurar algumas coisas, não é só uma coisa subjetiva, né? Por exemplo, o canudinho parece bobo, mas ele faz, né, o seu efeito. A pessoa que está lá soprando por mais tempo, ou principalmente o fumante, ele tem que conseguir tirar esse gás carbônico, respirar melhor, né? Que às vezes ele está aqui e o problema dele é que ele não consegue tirar aquele ar a mais, né? Quando ele começa a trabalhar, entender que ele precisa tirar aquele ar que não deixa ele renovar, né? Ele começa a ter menos cansaço para subir uma escada, para fazer uma atividade do dia a dia, né? Para entrar no seu movimento, para melhorar a sua qualidade de vida, né, em saúde. Então isso, eu estava comentando do aluno que começa a ver, tá, mas tem um aparelhinho que a gente coloca e o paciente faz um esforço e tu consegue ver a força dele para puxar o ar, a força para soltar. Foi tanto, o ideal era 80, ele fez 60. Então a gente tem como trabalhar isso, reavaliar para ver se vai melhorar. E isso vai batendo com sintomas, né? Ele começa a não ter tanto cansaço. Daí a gente tem um teste de caminhada também que dá para fazer, para ver o quanto que ele está conseguindo fazer naquele percurso, né? Testes que vão ver o quanto de ar entra, o quanto de ar sai, né? Então essa parte assim que é interessante para o aluno perceber e para o paciente também, para ele ver, ó, eu tô assim, eu tenho que melhorar, né? E ele vai fazendo o tratamento e vai vendo que ele pode, né? Ele vai comparando, reavaliando e tu mostra, ó, tá quase lá, falta um pouquinho ainda, a gente vai conseguindo. Então, acho que essa zona respiratória sempre me cativou por isso, assim, de ver melhora. A gente pega paciente mais grave às vezes, e aí conta muito com a ajuda da enfermagem também no processo do paciente grave que não responde tanto, até precisar de aspiração traqueal, né? A físio também acaba fazendo muito esse processo, que os alunos têm bastante medo, assim, né? De fazer, a gente treina bastante em boneco, treina e faz, para depois começar junto nos pacientes. Mas também a gente vê uma melhora, assim, muito imediata, né? Uma melhora na hora. Às vezes chega o paciente Isso tem tudo a ver com a recuperação, né? Claro. De não conseguir respirar ou não respirar o suficiente, não se movimentar. E aí tu vai fazendo um ciclo negativo daí não sai da cama, eu só levanto para ir para outro lugar para levantar. E às vezes a pessoa está em casa e não se dá conta disso, né? E daí quando tu vai para o hospital, às vezes tu não tem mais capacidade de recuperação, né? E às vezes é um ciclo que só piora e pode chegar num estágio de uma intubação, de alguma coisa assim, né? Daí volta aquilo que te diz, vai parecer um pouquinho, mas não é pouquinho, né? Não Tem que fazer, né? Faz diferença. Faz diferença para ou retomar uma qualidade de vida, ou voltar a ter um pouco de qualidade de vida, né? Porque essa rotina que tu tá falando aí, o cara já tá numa situação mais crítica, né? E pensando em movimento, assim, o que a gente tem muito nessa área, né? Que é bastante... A gente fala bastante em congressos e vê muito com o paciente, é a mobilização precoce na UTI, que a gente costuma usar esse termo, né? Aquele paciente que ficou já uns dias internado, que estava entubado, que fica tracostomizado talvez, né? Precisa de auxílio para ventilar. E aí ele atrofia muito, ele perde muita força muscular, né, em pouco tempo. A gente tenta evitar, mas ele acaba perdendo. Às vezes até faz eletroterapia, né, os choquinhos lá para manter a força enquanto ele ainda está desacordado. Mas aí depois, a primeira vez que ele senta na beira do leito, né, para não dar tontura, para ele começar a movimentar ali, aí ele já começa a conseguir mexer um pouco mais os membros, né, braços, pernas, para ficar de pé, para caminhar. Às vezes ficar de pé até com ventilador mecânico, né, uma coisa que as pessoas têm medo, mas que dá. Mesmo o paciente entubado ou com traqueostomia, ele pode ficar de pé, ele pode sentar numa poltrona. E tudo isso muito parte da equipe de saúde, né? Geralmente coordenada ali pelo físio do setor. E faz muita diferença. Tu dá o estímulo, né? A parte da equipe é dar o estímulo, né? Depois ver a reação e ver se mantém ou se o próximo passo é dar um passo mesmo, né? Ou se é só levantar, né? E tem escalas que a gente avalia, a escala de mobilidade que relata todo o movimento, assim, né? O quanto que ele está móvel agora, o quanto que ele consegue fazer isso, aquilo, de que forma, com o auxílio de uma pessoa, de duas, né? Auxílio anterior, e aos poucos ela vai progredindo até chegar lá caminhar num corredor sem auxílio e até alta, ser acompanhado depois numa física domiciliar, ambulatorial, e aí passar, né, para educação física também. Então acho que é um ciclo que a gente vai acompanhando, né, nesse ganho de movimento, nessa melhora do paciente, que é bem enriquecedor, assim, para quem está acompanhando e para o próprio paciente, a sua qualidade de vida, né? E tu falou de várias áreas aí que já são mais conhecidas e falou de algumas escolhas. E o que tem de novidade na físio? Tem alguma área de atuação que mudou? Como é que tá esse cenário aí para quem está pensando em fazer a fisioterapia, né?
para melhorar a saúde das pessoas. O que tem de possibilidade além dessas que a gente já falou agora aqui, né? De coisas que a gente percebe assim que são mais, que estão mais no mercado e que as pessoas estão precisando mais, a gente tem enfatizado um pouco mais a parte pediátrica, então a gente já tinha pediatria no currículo, tá? A gente está tentando aumentar um pouquinho mais ela. A gente tem muito os diagnósticos de autismo agora, por exemplo, né? Então a gente está cuidando bastante dessa parte assim para o nosso aluno estar mais fortalecido nessa prática, nessa vivência. Assim como de órteses, de próteses, né, que a gente pode trabalhar. E tem algo legal agora, a UBRA também abriu o curso de terapia ocupacional, né, e não tem nenhum próximo aqui presencial, não quero estar enganado, mas talvez Santa Maria seja o mais próximo. Na região toda então não tem. Isso, então, tanto que abriu e eles já chegaram com praticamente 100 alunos agora, né, foi a abertura agora desse semestre, começou agora começo de agosto e já está, né, cheio. Eu até comecei auxiliando nesse processo até a contratação de realmente uma TO, né, de uma terapeuta ocupacional. Deve ter no mercado todo, né, em volta, porque o terapeuta aí trabalha nessa parte de vinculado à empresa. Não só isso, mas também na função. Eles têm uma similaridade com a física, mas é bem voltada à função. E muito de mão, manual, movimentos finos, né? De voltar a fazer a função que ele não consegue, de treinar lá o desenho, de treinar a chave, de treinar movimentos pequenos, né? Difíceis. E aí muito também ligado ao autismo também precisa bastante, né? A gente vê bastante assim solicitação de emprego e tentativa de seleções e às vezes não tem profissional, né? Então, junto com a fisioterapia ocupacional, que é do mesmo conselho da gente, né? O CREFITO, aqui, né? É o mesmo conselho, o Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Então, foi uma novidade, pensando isso na área da saúde, né? Então, eles também estão ali com a gente agora para os alunos, e muitas disciplinas acabam trabalhando juntos. Eu acho que esse é um ganho bem legal, mais um campo para enriquecer as duas áreas, né? Na físio também, mais voltada da parte de IA, né? De inteligência artificial, de gamificação, né? De poder utilizar os jogos eletrônicos também, que aderem um pouco mais com as pessoas, assim, os jovens, né? Então, acho que são coisas que a gente está tentando trazer um pouco mais. A dermato funcional, né? Físio, da parte da estética. Esse está muito forte, né? Também está forte, segue crescendo, né? As pessoas que sempre... São várias áreas que estão, às vezes, se juntando numa clínica para fazer os procedimentos, né? Ou uma clínica que não era estética e acaba virando... vou abrir aqui para atender minhas amigas, ou vou atender numa área que eu tenho ociosa, e explode, né? E daí tá numa crescente muito grande, né? Isso, até na nossa grade ela era, né? Nossa matriz ela era optativa, né? Tinha uma disciplina optativa sobre a fisiodermato ali, né? Na nossa matriz. Agora ela é uma disciplina obrigatória, digamos assim, né? Ela tá dentro da grade, então a gente já dá essa enfatizada um pouco maior nisso também. E ergonomia, assim, não é? A ergonomia, tem a física do trabalho. Isso, a gente trabalha na física do trabalho da ela, né? Também Por é isso uma que área... eu achei que a terapia ocupacional tinha alguma coisa a ver de trabalhar vinculado à indústria, porque está muito forte isso, a questão... começou pela ergonomia e agora estou falando muito no bem-estar. Até eu trouxe um professor meu que falou muito sobre isso, né? E tu precisa de novos profissionais para ter uma nova visão, né? Porque aí é a saúde do trabalhador que está falando ali do dia a dia. E daí tem muitas empresas que têm problema nisso, né? De muito específico de uma função, né? E seja da parte física, do desgaste ou da parte mental, né? A gente falou um pouco dos burnout também, das umas questões que afetam o trabalho. Eu achei que era nesse sentido, né? Que Também. Porque isso falta, se tu tiver nessa área, a parte empresarial aí, seja indústria, a gente tem aqui na região, né? Mas é um déficit no Brasil inteiro. E esse profissional com essa visão, né? Claro. E a ergonomia, já acho que a laboral, acho que às vezes até para o empresário ela evita um problema maior. Daqui a pouco o funcionário vai estar de atestado toda hora e vai estar insatisfeito e vai estar com dor, né? Daqui a pouco ele já consegue algo de prevenção, algo que vai trabalhar, que vai melhorar os processos. Mas, cara, naquilo nós estamos falando da respiratória. Tu vai lá, às vezes tu faz, mas é só isso aqui. Ele não se dá conta que tu ficou 8 horas sentado, só levantou para ir no banheiro se tu foi, porque dependendo do teu foco no trabalho, tu nem lembra de ir e só vai lembrar na hora de almoçar, na hora de ir embora. E aí, tô com dor nas costas e não sei por que é. Tô com dor no meu... Ficou 8 horas digitando. Não foi 8 horas. Tá, mas foi... Se me disse ali, que nem falando da respiratória, por isso que eu tô fazendo esse comparativo, e 7h20. É muita carga.
para um tempo. É muito tempo mal sentado, é muito tempo sem levantar, é muito tempo de muita coisa, né? E aí tu vai lá fazer uma laboral, mas tem que estar dentro de um programa maior também, porque às vezes só a laboral ajuda, mas não resolve, né? Só que quando tu vai lá, mas eu vou sair daí, eu vou parar de me concentrar no que eu estou fazendo para ficar soprando balãozinho, para levantar um bastão atrás das... É esse tipo de coisa que é 5 minutos, mas... É para tu criar um conceito, né? Que aquilo ali pode te ajudar a evitar uma lesão ou melhorar a tua condição do trabalho, né? E daí nós fazemos esse paralelo aí do respiratório, que é a mesma coisa, né? E é difícil, né? Tu engajar, porque às vezes na própria Ubra lá a gente já teve um momento que a nossa saúde coletiva, o estágio de saúde coletiva foi com os funcionários. Era de parar o momento deles, pararem um pouquinho lá o pessoal do marketing comercial, agora vamos fazer o momento da laboral, e também analisar a parte ergonômica, né? A altura do computador, se está na altura da sobrancelha, se, né? Para não ficar, né, olhando muito para cima ou para baixo. Mas às vezes eles, não, agora não dá, e também não uma coisa que tem, né? Se a chefia não faz, o resto não faz. Então, verdade. Se não adere, então é um trabalho de convencimento, de fazer, como é que vai organizar o horário, porque tu tem que saber também da rotina do que a pessoa tá fazendo, né? Então, por isso que eu te perguntei da ergonomia, né? E é um mercado que ainda é abrangente, vamos dizer assim, né? Mas quem é da saúde na ergonomia, seja o profissional de educação física, ou o fisioterapeuta, ou o médico, ele tem uma visão diferente dos outros profissionais, né? Isso aí é uma vantagem, né? Sim. Quando entra um movimento, né? Com certeza, e é necessário, né? Acho que pontuou bem ali, né? A gente ficar um pouco parado, a gente já sente. Imagina no trabalho que tu tá focado, tu não presta atenção e tu vai horas, tu não nota. Tanto é que às vezes tu fica com o braço pendurado, chega com dor no ombro. Seguido eu pergunto ali na piscina, porque é a lesão do nadador, né? Como é que tu trabalha? Sim. Daí mostra, né, com o mouse, assim, né? Mostra. Aí tu não fica assim? Eu acho que fico. Será que não é isso? Dá uma olhadinha. Daí eu, cara, é verdade. Ficava lá, quando tu vê, eu tô pendurado, né? Mas daí a dor é do ombro lá, que tu faz 45 minutos de aula. Não é porque tu ficou fazendo 8 horas para entregar um trabalho pro teu chefe lá, né? Sim. E a outra coisa que eu brincava era a questão do... Não tem Larry Dort quem fuma, né? Esse cara faz a pausa, né? Só que daí nós caímos de novo do respiratório, né? Só que lá na frente paga um preço mais alto, né? Então eu acho que é isso, as pessoas se darem conta, né, da sua saúde hoje, né? Não amanhã, não depois, ou não precisar também, né? Numa situação mais crítica, fazer um esforço muito grande para ter uma condição boa, né? Que às vezes a alta passa muito por isso no hospital, né? Às vezes é uma condição prévia que não te dá uma condição de uma situação normal, vamos dizer assim, de saúde. Tu teria uma alta em 3, 4, 5 dias, às vezes fica lá um tempão, porque algumas coisas estão maltratadas anterior à tua entrada no hospital, né? Eu já tenho uma comorbidade, já tem... A gente fala do fumo agora, né? O paciente que é tabagista, ele vai fazer uma cirurgia, não quer dizer que tenha que ser pulmonar, mas vai fazer uma cirurgia, ele já tem um risco maior de ficar um pouco mais, né? De não sair no mesmo tempo que um paciente que não fuma. Eu tô com corte aqui na mão, né? Eu fui lá para tirar os pontos, o cara começou a perguntar, mas que foi, não foi o mesmo, né? Quando ele olhou, né? Aí ele ficou preocupado, daí, e não tinha, né? Mas a preocupação dele era pela cicatrização, ele achava que tinha que estar melhor, né? Ele não tinha visto antes. Afeta muito, né? Essa questão da cicatrização, né? De todos os processos do corpo, né? A nicotina entra, ela ocupa espaço e ela não deixa, né? E na ventilação é bem grave, assim, né? Realmente, o paciente vai fazer uma cirurgia, digamos, abdominal, e ele já é um tabagista de longa data, a gente já tem que estar preparado para algumas coisas. É um paciente que é fumante, vai ser extubado, por exemplo, não só por ser fumante, mas o fumo levando muitas vezes a uma doença pulmonar obstrutiva crônica, né, o enfisema, né, a principal. Ele vai ser estubado, o ideal é sempre já preparar uma máscara, então ele não sai e já se alivia, ele sai e ainda fica com uma máscara de ventilação não invasiva por um tempo. Esse é o procedimento ideal, digamos assim, de quando tu estuba, né, tira o tubo do paciente. Com esse histórico do paciente. Isso, já é um dos critérios. O paciente que tem uma cardiopatia mais grave, sim, mas também esse paciente que tem esse histórico de fumo de longa data, né? E a gente vê muito, assim, DPOC, né, essa doença obstrutiva crônica ou enfisema. Os históricos lá a gente pega toda hora, que volta e vai, interna e volta, daí melhora. Agora, quando ele cessa o tabagismo, por mais que ele já tenha algo instalado ali, né? Ele consegue ter uma melhora da qualidade de vida, assim, de função, de atividade, se ele consegue parar, se conscientizar, fazer uma atividade física, né? Estimular, né? Tem que fazer eu falo que eu brinco lá, é tirar a ferrugem do pulmão, senão não tem como, não é só... Claro, parar é um baita de um avanço, né?
Mas não é só isso, né? Tu tem que fazer funcionar e ir limpando, né? Essa situação toda, né? Então, a Ubra está preparando um profissional completo para o mercado com várias possibilidades. É uma coisa que é até de conhecimento, assim, digamos que as pessoas sabem que o físico que sai da Ubra, ele sai pronto, assim, para o trabalho, né? Se tinha um conceito antigo, assim, que na Ubra entrava, né, que a vestibular e tal não era tão difícil de entrar, mas depois quando tá lá, a cobrança é grande. A gente já teve um período que a nota mínima era 8, então sempre tem essa marca, assim, de ser um ensino de qualidade que o aluno vai ter que se puxar, ele vai ter que estudar mesmo e para sair de lá bem, né? E aí nisso eles estão, assim, bem no mercado. Eu até estou puxando uma pesquisa agora, eu vou começar a mandar para os nossos egressos, né, nossos já formados, a questão assim de emprego, de quanto tempo, de quem tá, quem não tá, né, para pegar um pouco, tem em números isso, né, porque eu tô falando aqui um relato meu, mas eu quero ter esse número, essa porcentagem, como é que tá a empregabilidade do formado as áreas que pela estão atuando também. Isso, né, ou se não tá, ou se mudou de área, alguma coisa assim, mas eu percebo que a gente tá muito inserido assim nos contextos, não só o hospital universitário, acho que a grande maioria dos físicos ali são egressos nossos, que trabalharam ali, que fizeram um bom trabalho, e a chefia do serviço, que não é da Ubra, mas a chefia do serviço ali, né, gostou, fez uma entrevista, contratou e tá dando certo. Né? Então a gente tem eles inseridos no esporte, a gente tem físicos aí que saíram da Ubra que estão aí atendendo atletas na Arábia, atletas fora, acompanham o atleta na Europa também, né? Atletas de times, né? Do Lajadense, até um dos vídeos que eu pedi para gravar foi do Bruno Petri, que é o físico do Lajadense agora, né? Ele acompanha, vai nas viagens, está sempre com o time, então ele gravou também. O meu sócio que está no Guarani de Bagé, ele tem um episódio aqui no podcast, depois eu te mando. Ele tá de fisioterapeuta do Guarani de Bagé, já tá indo pro 3º ano. E é formado na Ubra, que é aquilo que eu te falei. E lá no início, falar do vestibular, mas era muito vinculado à parte de medicina nos primeiros anos, né? Então, eu brinco com ele assim, tu tem o diagnóstico bom, a parte clínica muito boa, que é uma estrutura que era meia junta, né? Nós estávamos falando dos cursos serem, em alguns locais, eles se aproximam, né? E isso é fundamental para a formação do aluno. E na Ubra tem isso, né? Porque tu tem a referência, a qualidade dos outros cursos interferindo um no outro e fazendo subir, que era o exemplo do Esporte Clube e Ubra, né? Mas os cursos de saúde são muito conceituados ali, né? Então, tu tinha uma formação até mais forte, tipo, claro, depois vai crescendo, vai tendo uma estrutura maior, cada curso vai tendo a sua estrutura mais separada no que dá, né? Sim. Mas isso é um fator de força, né? Até eu vou dizer para ele responder lá o teu questionário quando ele responder, porque só vem reforçar isso que tu tá dizendo. Já tem um outro colega que tá lá no Lajadense, né? E aí são tudo da mesma formação, né? Da mesma origem, né? É bacana isso aí, até para reforçar essa marca do curso, né? Claro, até vou te pedir esse contato depois aí pra gente agilizar, que vai ser importante. Mas é bom porque às vezes é algo que precisa assim para dar o estímulo, né? Às vezes a pessoa tá na dúvida, daí olha, né? Se identificou ali com a pessoa, quem sabe possa ser um caminho para ela também, né? E a gente tá agora com em torno de 98 para 100 alunos, a matrícula está aberta até dia 29, então a gente ainda tem uma margem para as rematrículas e para a entrada de novos alunos, né? Mas acredito que está próximo do 100 agora, eu olhei, a semana passada era 98, então está próximo disso, nossos alunos atuais da fisioterapia, né? E como é que faz a matrícula? Telefone, WhatsApp, Instagram, porque tá tudo diferente hoje, né? Você já tá lembrando da matrícula com um colega e da época da URGS ainda. Como é que vocês estão fazendo hoje a matrícula? Porque estava conversando de fazer matrícula em outro curso, né? Na minha época era no papel e a gente chamava de folha verde, que era para fazer matrícula no segundo curso, né? Daí eles ficaram me olhando com uma cara assim, como é que vocês fazem? Eles falaram, não, a gente fica ali, espera a hora, faz no aplicativo, sabe como é que eu vou fazer? Tinha que ficar num corredor esperando, tu ia vendo as matérias, tu fazia 2 ou 3, chegava, estava escrito no quadro as cadeiras, né? Ia apagando e tu ia entrando, né? Então isso mudou muito, né? Como era a realidade das faculdades, que era tudo presencial, né? Tu tinha que ir na faculdade para exatamente tudo, né? E hoje não, né? Não sei se a inscrição tu consegue fazer ela toda de forma virtual, deve ser tudo pelo site, não precisa nem ir lá, né? E a gente tinha que levar papelada lá, um monte de coisa, né? Então, isso, acho que tá bem mais ágil, assim, que bom, né? Porque né, dessa forma facilita pro aluno e para todo mundo, né? No mundo de hoje, assim, com todo mundo, né? E sim, pelo site da Ubra consegue ter algumas informações, aí colocando ali o interesse, daí começa já os contatos tem um setor de contato, né? Então a gente tem alguns setores lá, tem a coordenação sempre disponível, mas às vezes o primeiro contato é com esse
esse setor específico, né? Especializado no contato com os alunos. Vai fazer uma... Ah, tá. Não para o cara que está interessado, já é para o aluno. Isso, ele preenche o interesse no site, ele vê algumas informações, preenche do interesse, aí já começa a contatar. Eles chamam no WhatsApp, eles já vão tirando as primeiras dúvidas, né? E aí, se o pessoal do contato tiver alguma dúvida muito mais específica do curso, ele já nos contata. Assim, esse aluno está querendo saber isso aqui, daí a gente entra em contato, né? Então, eles tinham... Todo dia o pessoal do comercial me liga, assim, uns 2 ou 3 funcionários me chamando, né, podia ver sobre isso aqui. Então, a gente é sempre chamado nesse início, né? Aí, quando o aluno... Né? Depois, então, é muito rápido ali para ele conversar, fazer, né? Acertar quantos créditos ele vai acertar, quantas disciplinas ele pensa em fazer, né? Tem essa liberdade, não tem que entrar com... Não é um currículo rígido ali. Não é um módulo fechado, assim, né? A nossa grade nova, o primeiro semestre, a gente tem 6 disciplinas, mas não quer dizer que ele tenha que fazer as 6. Algumas faculdades são, né? Isso é um impeditivo, às vezes até de horário e muitas vezes uma questão financeira também, né? Isso, a gente tem um curso noturno, né, atualmente, só quando ele chega nos estágios curriculares que depois ele tem uma variação, ele vai se preparando para isso, para ter uma carga horária maior, né? Para amanhã, para tarde ali, que podem ter alguns estágios. E quantos semestres hoje está previsto o curso? São 10. São 10. Tanto na grade de quem está agora, quanto na grade nova são 10 semestres, a gente tem ali em torno de 4.000 horas, né, de aula, né, com e o estágio ocupando uma grande parte, né, dessa carga horária no final, ali nos últimos semestres, para ter o estágio hospitalar, o estágio ambulatorial, o estágio em saúde coletiva, para abordar bem essas áreas e poder ter bastante prática, né, para realmente ir para o mercado de trabalho mais pronto aí, né, E decidir, né, onde vai atuar, quais são as áreas que vão fazer. Então vai até 29 de agosto. Isso, as rematrículas e as matrículas agora para esse nosso período. E já nos avisaram que a matrícula para 26.1 já começa, é uma matrícula contínua. Encerra a matrícula do 25.2 já começa o 26.1. Então, a partir de 1º de setembro, a gente já começa a pensar em 2026.1, bolar as matrizes, bolar tudo. Então, em breve, a gente já começa a abrir as inscrições, né, e matrículas para o ano que vem. Mas até dia 29 agora, a gente ainda está com matrículas abertas e aguardando aí, né? E até fica um chamado aí para todos que estão... Isso, faz um chamamento aí para o pessoal que está interessado ou que possa se interessar para fazer a graduação em fisioterapia, faz um chamado aí do pessoal que está nos ouvindo aí, nos assistindo. Agradeço muito o espaço e até deixar um telefone aí, o 3477-9215, que é o nosso telefone da coordenação da fono, da fisio, da terapia ocupacional e da estética, né? Então, ali que a gente se acha, o pessoal da saúde se ajuda muito ali, então, às vezes chegou a gente vai passando. E aí, então, até dia 29 a gente está com as matrículas abertas, esperando vocês. Eu, agora como coordenador, estou nesse intuito de tentar deixar meu contato mesmo e a gente tentar conversar e receber esse aluno assim que ele passa do contato e chega para mim, vai um e-mail de boas-vindas que chega para o coordenador, né? Esse aluno matriculou. Aí eu já tenho lá o nome, o telefone dele, o e-mail, eu já faço um primeiro contato explicando algumas coisas também da nossa parte ali, né? E já coloco à disposição para ele poder me chamar, para poder tirar essas dúvidas. Né? Normalmente aqui a gente deixa e para quem se interessou, apesar de tu divulgar o número, a gente pede ali tudo que tu quiser divulgar, quando tiver no primeiro comentário da postagem ali, a gente põe o teu nome, faz um histórico ali, põe os contatos, pode botar contato da Ubra, se tiver um Instagram, o que tu quiser divulgar ali, a gente coloca ali na publicação desse episódio aqui, né? Então, vai ser bem divulgado, tomara que preencha todas as vagas aí e que a graduação da fisioterapia cada vez cresça mais, né? Eu acho que a gente podia traçar um perfil ideal do FIS na formação, porque nós começamos a falar antes ali, até fora aqui do episódio, eu estava te falando do profissional médio, né, da minha área, que é o profissional de educação física, e não tinha tanta similaridade, né, como eu vejo hoje na físio, né, e a gente tem que buscar esse profissional médio e elevar esse nível, né. Então eu acho que essa formação é ideal, porque a gente está tendo algumas dificuldades de contratação de vários motivos, né? Mas tu ter uma boa formação te leva a ter melhores oportunidades, né? E às vezes as pessoas não se dão conta disso. Daquilo que nós estávamos falando de, às vezes, optar por ser um híbrido, por ser um presencial, como é que eu vou estar no mercado. E tudo isso que tu falou, eu acho que reflete nisso que eu vou te perguntar, né? Que o que seria, né? O ideal, assim, do cara, o quanto mais amplo possível ali de tudo que a faculdade propõe, botar a mão e ir, né, para os estágios com vontade de fazer, mesmo que ache que não é a área que vai gostar, ou tu falou
da Respira, por Sim. isso, por aqui. Mas vai lá e faz, né? Vai lá e vê o que a formação está te proporcionando, né? E lá na frente vai colher esses frutos aí, porque o mercado precisa desse profissional, né? Cada vez mais, né? Falta o profissional nessas áreas. Muito disso, né? Às vezes a pessoa não está se dando conta, ela está saindo do colégio menos preparada, ela está saindo da faculdade menos preparada e depois reclama que não consegue se colocar no mercado, ou quer receber mais, ou quer trabalhar menos e receber a mesma coisa. E o que conta é isso, né? Sim. É essa formação, é o quanto tu ralou lá para depois colher lá na frente, né? Não dá para não plantar e colher, né? Não tem como. Tem que ter esse interesse, né? Claro, tem que fazer por onde, ter uma formação, mas acho que depende muito da pessoa também ter esse tino de buscar de atrás, de questionar o professor, de buscar extensão, monitorias. Eu, por exemplo, eu até mergulho disso, por assim, eu fiz uma boa graduação, eu estudava bastante, tudo que aparecia eu ia fazendo, assim, extensão, monitorias, eu fui monitor de anatomia, depois fui monitor do que aparecia, assim, né? E acho que isso te deixa mais pronto, te deixa mais seguro, te dá mais visibilidade e contatos também, né? Daqui a pouco tu consegue um estágio fora, faz um estágio não obrigatório, tu mostra seu trabalho também fora do intramuros ali, né? Da universidade. E acho que isso facilita. A minha pós que eu fiz no Moinhos, por exemplo, em 2011, ela foi um grande facilitador para depois o pessoal me conhecer ali, 2010, 2011, e depois para eu ingressar como fisioterapeuta lá em 2015, né? 2013, no fim de 2013. Porque o pessoal sabia, me avisou da seleção, mas eu fiz, né? Prova, seleção, entrevista, tudo. Mas eu acho que te abre portas, assim, né? O que tu vai... tanto do estudo quanto do que tu tem de contatos, e tu vai mostrando o teu trabalho, mostrando que tu é interessado, que tu participa, que tu quer, né, melhorar. Eu acho que esse é o perfil assim, que a gente precisa, né, cada vez mais de pessoas proativas, né, interessadas, que buscam um pouco além do que está ali, né, do que está sendo dado, sendo passado para ela. Eu acho que a gente vai tendo um sucesso maior na saúde, e aí isso reflete para todo mundo, né? A comunidade precisa nós profissionais de saúde precisamos disso. Não, né? A gente nota cada vez mais, por todos esses motivos que a gente conversou aí, vai ser fundamental o profissional de qualquer área da saúde, né? A população está envelhecendo também, né? A gente está ficando mais acomodado, a gente está se mexendo menos, então a gente está tendo doenças que a gente não tinha. A gente falou da Covid, o pós-Covid o que aumentou de hipertensos cardíacos, né, obesos, e isso é uma série de fatores em qualquer área da física, qualquer área da educação física, né? Sim. E a gente tem que estar preparado para atender, porque senão a oportunidade vem, o que a gente falou no hospital, tem um monte de pré-requisito para te trabalhar no hospital, eu acredito, né? Não é qualquer um que se formou em fisioterapia vai entrar, ou qualquer um que é médico. É diferente nessa essa rotina, né? Então a gente tem que passar esse recado aí para o pessoal se antenar e ligar nisso aí. Luciano, nós vamos encaminhar o final desse papo aí, que passa um pouquinho da hora, e a gente sempre se compromete a fazer uns 40, 50 minutos, aí não passar de 1 hora, né? Até pela questão do espaço, mas já é quase estourando 1 hora aqui, a gente não nota aqui. Vou te dar um espaço aberto aqui, né? A gente está na 2ª temporada do Movimento de Saúde Podcast, para tu fazer um fechamento, acho que no sentido do fisioterapeuta inserido em tudo isso que a gente falou, assim, da importância, né, desse profissional e o quanto ele impacta na vida das pessoas, né, para isso que a gente fala, né, para elas se movimentarem mais e terem mais saúde, porque a minha impressão que dá é essas pessoas passam meio batido, vou lá fazer... que nem eu falei do Canudi, né? É uma brincadeira, porque eu falo isso, né? Mais 10. Não é mais 10, né? Porque precisa, né? É um tratamento, né? Um procedimento para fazer, né? Então, esse tipo de coisa que a gente tenta passar aqui para as pessoas entenderem a importância das áreas e estarem bem atendidas e estarem com saúde, né? Então, te deixo à disposição aí para tu encaminhar esse nosso encerramento aqui com essa tua visão aí o que é essa importância desse profissional que às vezes passa batido e despercebido para uma população que precisa dela, né? Com certeza. A saúde, a gente fala da saúde física, também falando de saúde mental, né? Às vezes fazer um exercício, fazer uma atividade, a gente poder propor isso para os nossos pacientes, né, clientes,
acho que ele ganha tanto nisso da saúde em si, mas também da saúde mental, do quanto ele está ali fazendo uma atividade, desfocando um pouco do problema, da vida corrida, enfim, né? E o quanto que às vezes a parte física também vai impactar em tudo, né? Daqui a pouco ele tem uma doença pequena, ele interna, a gente falou da Covid, também tem a síndrome pós-UTI, né? Que tem um termo em inglês, a PICS, né? Terceiro do inglês, mas a síndrome pós-UTI também, se o paciente teve Covid, daí ficou muito tempo internado, também tem essa parte depois da UTI que ele, né, tem uma síndrome grande aí. Mas acho que realmente o teu campo aberto aqui do Movimento de Saúde do podcast é fenomenal, assim, né? Sempre que a gente puder conversar sobre saúde, isso chega nas pessoas, isso impacta uma pessoa comentando com a outra e trazendo isso, né? Eu acho que é excelente, assim, para a gente poder auxiliar. E nós, como profissionais de saúde, o fisioterapeuta, né, nesse contexto que tu me questionou, eu acho que precisa, né? Precisa estar muito inserido. A gente fala de humanidade também, a humanização da saúde nunca pode ser deixada de lado, né? O pessoal até da pastoral lá da Ubra está agora fazendo um projeto com os alunos e dentro do HU, para eles pegarem um pouquinho dessa sensação. Não pode ser um atendimento mecânico, né? Não, eu acho também. Não é só uma repetição de técnicas, né? É entender o contexto, de alguma forma a gente acaba ficando um pouco mais frio em alguns momentos na área hospitalar, porque tu não pode se envolver com todos os pacientes, né? Senão sai derrotado. Não, senão ou tu atende só o primeiro, tão legal que cara, eu já nem lembro mais que tem os outros, né? Mas de ter a sensação de pegar um pouco dos desejos, das percepções de cada paciente, o que ele precisa, de entender que talvez para ele se movimentar, ele precise sair um pouco daquele contexto, sair de dentro daquele quarto de hospital, ir na calçada, ali fora, pegar um sol. Então, o que precisa para ele se movimentar, para a saúde dele melhorar, né? Então, acho que nesse contexto a gente tem que ver o paciente como um todo. E acho que aí, se a gente consegue isso, o movimento melhora, a saúde melhora, e acho que a gente está evoluindo como um todo. Aí, queria aproveitar para te agradecer de novo o espaço. E vida longa aí ao podcast e sucesso. Tá bom. Quem sabe a gente volta ano que vem aí falando junto com o nosso colega da educação física lá, que é teu amigo também. E a ideia é essa, né? Então que a gente se movimente, que a gente tenha saúde, valorize os profissionais que nos atendem, né? A importância das ações integradas também, né? A gente acabou falando mais antes do podcast sobre isso, mas em muitos momentos a gente tem atividades conjuntas, né? Onde acaba a física, onde começa a atividade física. Essa transição é muito importante, porque senão às vezes a pessoa se machuca ou volta até a mesma lesão. E às vezes é por falta de comunicação nossa e alguns profissionais não entendem isso, né? Sim. Mas assim, quando a gente conversa e do entendimento do curso, tu vê que essa formação faz toda a diferença, né? Luciano, eu te agradeço, tá? A gente fica por aqui, curte lá, compartilha. A gente segue na segunda temporada do podcast Movimento Saúde. Até uma próxima, muito obrigado. Obrigado, Luciano. Valeu. Obrigado.